Empresa de Leila Pereira condenada pela justiça. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Hora de falar sobre Leila Pereira, super bem avaliada por torcedores de praticamente todos os times do país, exceto os palmeirenses, todo mundo entendendo a Leila como uma grande gestora, mas a empresa dela, a Crefisa, segue acumulando problemas. O Tribunal de Justiça do Paraná condenou a Crefisa, agora no mês de dezembro, por aplicar taxas de juros que excedem 1000% ao ano em empréstimos concedidos a uma senhora de 74 anos. Essa senhora, idosa de origem espanhola, alega que recebe um salário mínimo e ela precisava desse empréstimo para pagar uma outra dívida. Segundo a senhora, foram 3 empréstimos todos com juros abusivos. Detalhe importante, essa senhora já venceu a Crefisa em 2 ações na justiça. Resta saber como é que a Crefisa de Leila Pereira vai se comunicar e se pronunciar a partir de agora. Importante registrar que essa não é a primeira ação contra a Crefisa por juros abusivos, bem longe disso. Há uma centena de denúncias, acusações e processos, tanto que o Ministério Público do Distrito Federal tem investigado a Crefisa. Foi aberto um inquérito para apurar denúncias de que a instituição financeira de Leila Pereira e José Roberto Lamáquia estaria violando o Código de Defesa do Consumidor ao cobrar juros abusivos. O Palmeiras acertou nas últimas horas a transferência por empréstimo de Caio Paulista para o Grêmio. Até aí nenhum problema, empréstimo gratuito até dezembro de 26. Mas, além de não cobrar nada pelo empréstimo, Palmeiras ainda aceitou uma exigência feita por Paulo Pelaipe, executivo de futebol do Tricolor. O Grêmio conseguiu que o Palmeiras pagasse metade dos vencimentos do Caio Paulista até dezembro de 2026. O Caio Paulista ganha na casa dos 700 mil mensais, 350 mil serão responsabilidade do Grêmio, 350 mil serão responsabilidade do Palmeiras. E a compra do Caio Paulista, que já se mostrou um enorme desastre, vai ficando pior a cada dia. Vale a lembrança de que o Caio Paulista havia feito uma grande temporada com a camisa do São Paulo, sob empréstimo. O Palmeiras decidiu dar um chapéu no tricolor e o comprou por 3 milhões e 800 mil dólares ou 18 milhões e 300 mil. Nessa temporada de 25, Caio Paulista esteve emprestado ao Atlético, muito mais reserva do que titular. O Galo não fez nenhuma questão da permanência do jogador. A ida dele para o Grêmio passa muito por uma pedida de Luiz Castro. E Marlon Freitas, enfim, é jogador do Palmeiras. O último entrave foi superado nas últimas horas. E ele dizia a respeito a 10% do valor da negociação, que pertenciam a Marlon Freitas e seus empresários. O Botafogo era contrário ao pagamento desses 10%. Só para você entender o negócio. O Palmeiras se comprometeu a pagar 35 milhões de reais. O Botafogo tinha 90% dos direitos econômicos, 10% do atleta e dos seus representantes. Pois bem, o Márcio Bittencourt e o Henrique Spetzeri, que representam o Marlon, queriam receber esses 3 milhões e meio de reais, que equivalem a 10%. O Botafogo foi jogo duro e disse que o negócio poderia cair caso eles insistissem nessa cobrança. Para não perder o acordo, o Marlon Freitas e seus representantes desistiram da cobrança dos 3 milhões e meio de reais. E o Botafogo vai ficar com 100% da grana paga pelo Palmeiras. Contei para vocês, pagamentos em 4 parcelas até janeiro de 2027. Os documentos estão sendo trocados, vão ser assinados. Marlon Freitas nos próximos dias passará por exames médicos e é o primeiro reforço alviverde para 2026, volante de 30 anos de idade, que chega com um salário pouco superior a 1 milhão de reais por mês, melhor contrato da sua carreira. Contrato de 3 temporadas. Nos tempos de Botafogo ele ganhava 600 mil mensais. John Textor ainda tentou convencê-lo a estender seu contrato para ficar no Fogão. O Marlon Freitas disse que não, que preferiria se mudar para o Palmeiras, e é assim que vai acontecer. Palmeiras com possibilidade de dinheiro vindo de Portugal. É que o Sporting negocia com o West Ham a compra de Luiz Guilherme, meio atacante de 19 anos de idade, que surgiu muito bem na base do Palmeiras, foi vendido ao West Ham por 23 milhões de euros, mas por lá não conseguiu performar. O Luiz Guilherme chegou a ser sondado pelo Porto, mas o interessado em comprá-lo é o Sport. Primeira investida do Sporting foi no empréstimo.
O West Ham dá preferência a uma negociação em definitivo e os clubes tentam chegar a um acordo que pode girar na casa dos 20 milhões de euros. Com um detalhe importante, o Palmeiras manteve 20% do valor de uma venda futura, ou seja, pode embolsar 4 milhões de euros nessa operação. Luiz Guilherme, que quando foi vendido por 23 milhões de euros, poderia garantir mais 7 milhões de euros ao Palmeiras em bônus. Acontece que a passagem dele pelo futebol inglês foi para lá de discreta. Acho que a mudança para Portugal pode ser extremamente interessante. Uma liga mais fácil, em que ele chega com potencial para ser protagonista do Sporting. Tomara que esse negócio dê certo. O Palmeiras não tem conseguido avançar na busca por um defensor, posição extremamente importante dentro do elenco. Primeira tentativa do Vitão, que acabou se acertando com o Flamengo, daqui a pouco a gente fala sobre o Vitão. Depois o Palmeiras sondou o Zenit para tentar a contratação do Nino. E a última informação do time russo é de que o Nino não será liberado na janela de janeiro. Mas, recentemente, o Palmeiras entrou em contato com Ibañez, zagueiro brasileiro de 27 anos de idade, formado no Fluminense e que pertence ao Al-Ahly. A pedida do time saudita é assustadora, 25 milhões de euros ou 162 milhões de reais. Não há a menor lógica de um clube brasileiro desembolsar tudo isso por um defensor, especialmente porque o Ibañez ganha 5 milhões e 400 mil reais por mês de salário. Vale a lembrança de que o Ibañez se tornou recentemente um dos zagueiros mais caros do futebol mundial. O Al-Ahly foi comprá-lo da Roma por 28 milhões e meio de euros em 2023. E a participação do Ibañez no Campeonato Saudita é das melhores. Jogador extremamente rápido, bom de cabeça, sai bem com a bola nos pés. Temporada atual de 19 jogos, sempre como titular e 2 gols marcados. Torcedor do Palmeiras, esqueça essa história de que o atacante pode trocar o Verdão pelo Chelsea. A Sky Sport chegou a publicar nos últimos dias que o Chelsea pretende fazer uma oferta oficial que poderia chegar a 40 milhões de euros. Houve quem dissesse que um acordo entre Palmeiras e André Cury, empresário do Vitor Roque, dá como certo que se alguém bancar 40 milhões de euros, o Palmeiras é obrigado a aceitar. Não existe nenhuma chance de o Chelsea contratar Vitor Roque. Consegui essa informação com um empresário com ótimo trânsito no Chelsea. Essa pessoa me assegurou que o Chelsea não tem interesse na contratação do Vitor Roque. Há bastante tempo o Vitor Roque é monitorado e o entendimento no Chelsea é de que ele não é um centroavante de primeiro nível para jogar no futebol inglês. Até por isso, toda vez que surge esse boato envolvendo Vitor Roque e Chelsea, a notícia cai como uma enorme bomba negativa no Chelsea, porque não há interesse no jogador. O Vitor Roque ficará no Palmeiras? Não terá propostas de outros clubes? Isso não dá para dizer. Mas sobre o Chelsea, que é sempre alvo de especulação, essa ideia está completamente descartada. Jogador contratado como o mais caro da história do Palmeiras, operação de 25 milhões de euros, início muito difícil. Ele termina a temporada em alta, fazendo gols e jogando bem. A tendência é que o Vitor Roque continue evoluindo e chame a atenção de clubes grandes para sair talvez em julho de 2026 ou em outras janelas. Depois de Marlon Freitas, contratado do Botafogo por 35 milhões de reais, Palmeiras busca um zagueiro. Joaquim do Tigres e Nino do Zenit são as prioridades. Em relação a volantes, Guido Rodrigues, do West Ham, e Nicolas Domingues, do Nottingham Forest, são as maiores possibilidades. O Fabinho não volta ao Brasil antes de julho. Fabinho, que pertence ao Al-Ittihad, jogador da seleção. Pro ataque surgiu mais um nome. Kevin Rodrigues, 25 anos, equatoriano, pertence à União Saint-Gilloise, time da Bélgica. Tem sido um dos destaques dessa equipe, que lidera o campeonato belga e também faz boa participação na Liga dos Campeões. 27 jogos, 9 gols e 2 assistências, atleta avaliado em 5 milhões de euros ou 32 milhões de reais. Kevin, que também esteve na mira recentemente do Boca Juniors e do River Plate, ponta, que joga pelo lado direito, pelo lado esquerdo, tem 1,90 m de altura e 77 quilos. Jogador que surgiu no Independente Del Valle. Fala Palestrinas, bom dia, finalizando aqui mais um vídeo. Muito obrigado pela companhia, já agradeço pelo like, deixa aí o like antes de deixar o vídeo, tá bom? Muito obrigado a todos. Pra quem tá chegando agora e não conhece o canal, seja muito bem-vindo, tá bom? Esse canal aqui é do Palmeiras, traz notícia todos os dias aqui pra vocês, sempre ficar informado de tudo que acontece dentro do clube. Então fique à vontade, aqui fica o meu convite para estar se inscrevendo e também ativando o sininho de notificação, tá bom? Toda vez que sair um vídeo aqui novo aqui, vocês serão avisados pelo YouTube, tá? Fiquem à vontade para deixar a opinião de vocês em relação a tudo isso daí, tá? A Leila Pereira, né? Sobre a Crefisa, tudo que foi passado aí pelo Nicó. Deixe aí sua opinião no espaço de comentário do canal. É muito importante a participação de vocês aqui para o canal continuar crescendo, tá bom? Então fique à vontade, o canal de vocês
Já agradeço por tudo, vou ficando por aqui. Assim que surgir notícia, a gente volta e joga aqui pra vocês, tá bom? Tchau, tchau. Forte abraço.